Capítulo 4, livro de Gênesis, capítulo 4, Deus me deu essa palavra e quero compartilhar com os irmãos. Estamos na campanha com a temática quebra de maldição, e eu quero estar lendo aqui alguns textos para nós estarmos e pedindo uma palavra. E Deus me levou a esta família essa que começou tudo bem, né? Você volta no início de tudo, quando o próprio Deus ele faz uma declaração que a terra era sem forma e vazia, e Deus olha para aquela terra com uma esperança, porque o Espírito de Deus parava sobre a face das águas. E a partir dali Deus começou a criar, e tudo que ele criava, ele assinava embaixo que era bom. Ele cria o homem e diz: é muito bom, é maravilhoso, louvado seja Deus. E daí por diante, eu queria falar um pouco aqui sobre legado e legalidade. Legado e legalidade. Louvado seja Deus. Quando se fala em legado, fala em algo por lei, que você adquiriu, que você conquistou, ou seja, um documento assinado, de uma propriedade, algo que você ganhou, recebeu. O homem estava ali na terra, Adão, conhecemos muito bem o texto, e Deus falou com ele: olha, Adão, tu vai dominar sobre os peixes, sobre os répteis, sobre os animais marinhos, louvado seja Deus, tu vai dominar sobre tudo. Aleluia. Ou seja, Deus, ele dá um legado nas mãos de Adão. E o texto diz que o decorrer estava tudo bem. Ou seja, aí Deus fala assim: opa, vou melhorar o negócio, Aí Deus fala: o homem está só, apesar deles terem um diálogo, apesar de eles sempre estarem conversando, ter comunicação, Deus ele olha e fala como estava só e estava legal o negócio. Deus vai, prepara uma mulher, a Eva, louvado seja Deus, e ali começa a se formar uma família, e daquela família ali, Deus ele vê eles ali dentro do jardim, ou seja, eles estavam em comunhão com Deus. Chega um certo momento, aleluia, Deus já tinha estabelecido alguns parâmetros dentro do jardim, ou seja, algo que eles não podiam fazer, que era bem pouco, Se formos olhar, o jardim não era pequeno, apenas uma árvore eles não podiam tocar naquela árvore, naquele fruto, tantas coisas que eles podiam fazer, mas a palavra do Senhor diz que Satanás ele entra no meio do jardim e começa a se infiltrar ali dentro, e ele chega através de uma serpente e começa a conversar com a mulher, começa a bater papo com a mulher. Talvez ela conversasse com os outros animais, seria normal, mas de repente aquela conversa, aquele assunto, foi começando a desviar todo o propósito de Deus, tudo aquilo que Deus queria de bom para aquele casal. A palavra nos diz que a mulher ouve a serpente, dá ouvido a serpente, e automaticamente ela leva tudo aquilo para o seu marido. Olha, e ele também participa, ou seja, começa a entrar ali uma legalidade. Satanás, sutilmente, que quando ele não chega fazendo barulho. Muita gente fala: eu vou chegar fazendo barulho. Não, ele está entrando sutil nas casas, nos lares, ele está entrando para destruir. Às vezes uma coisa muito simples que você fala: não, isso é simples, mas isso que é simples, daqui a pouco se torna uma coisa, vai crescendo, vai evoluindo de uma tal maneira, ao ponto de começar a destruir a minha comunhão com Deus. Paramos de orar, deixamos de ler a Bíblia, paramos de meditar. Quando chegamos na casa do Senhor, que diz: abre a sua Bíblia,
cera, o enfado, mas tudo aquilo que lá fora o inimigo oferece, todos os pratos que é colocado, achamos atrativo demais e começamos a nos envolver. Meu Deus. É o que está acontecendo aqui dentro dessa família. Aí Deus chama eles no gabinete, né, o homem, e começa a conversar com ele. Aleluia. Chama a mulher, a serpente também está por perto, né? Ela nunca se afasta, ela fica sempre por perto. Meu Deus. E o texto diz que o Senhor começa a falar com eles e ali começa as acusações. As acusações. Ou seja, né, primeiro veio a desobediência, aí depois da desobediência, eles tentam se desculpar de maneira, né, aleluia, leviana, porque eles começam a jogar um para o outro, né? A mulher fala, foi a serpente, né? A homem fala, aí daqui a pouco o homem olha para Deus e fala assim, foi a mulher que tu me deste, né? Ou seja, começa ali, ou seja, uma confusão tremenda no meio daquela família, e aquela família ali, ela tem uma sentença, ou seja, eles são expulsos do jardim. Aleluia. Estou falando, você conhece bem esse texto, mas para a gente chegar onde o Espírito Santo vai nos direcionar, eu preciso entender, você precisa entender que não começou, né, ou seja, no momento ali que Caim mata o seu irmão, houve uma legalidade. Aleluia. Alguém abriu uma brecha, alguém abriu uma porta para que o inimigo entrasse. E ele entrou e ele sai envergonhado daquele jardim, são expulsos e começam a viver uma vida de trabalho, uma vida de dureza, aleluia, já não tem mais domínio próprio, já não consegue mais dominar, porque o Senhor falou assim, olha, você vai dominar, ou seja, eu vou colocar o domínio nas tuas mãos, você vai ordenar, você vai dar ordem, você vai, aleluia, ou seja, ele perde o domínio, num certo ponto que abate-se uma tristeza no meio daquela família, já não tem mais comunhão com Deus, e dali começa a nascer uma geração qual não tem intimidade com Deus, porque a maldição ela começa a entrar quando nós quebramos propósito com Deus, propósito esse de buscar a face do Senhor, aleluia, já não tinha mais alegria, porque, aleluia, como querer conversar com Deus, na hora que ele ia conversar com Deus, a sua mente acusava de tudo aquilo que ele fez e de tudo aquilo que ele perdeu, aleluia, ou seja, acusação. O texto nos diz que vem o primeiro, homicídio, o irmão mata o outro, ou seja, Deus mais uma vez entra dando oportunidade, aleluia, um traz uma oferta boa, o outro traz uma oferta de qualquer maneira, aí Deus olha e diz assim, olha, eu vou te dar uma oportunidade, aleluia, para tu melhorar as coisas, volta, aleluia, volta, louvado seja Deus. Sabe o que está acontecendo no dia de hoje? Aleluia, a gente não quer voltar, a gente não quer iniciar, aleluia, louvado seja Deus, a gente não quer mais voltar ao início de tudo, ou seja, vamos começar de novo. Tem pessoas que estão nos estados que diz não vou descer não, e continua vivendo no pecado, no fracasso, aleluia, não confessa, aleluia, não externa, não coloca diante do Senhor, não coloca diante do pastor, não coloca diante das autoridades, e vai vivendo uma vida de pecado, de fracasso, aleluia, e a família sendo destruída, e a guerra espiritual dentro das casas, aleluia, os conflitos. Louvado seja o nome do Senhor, por causa do orgulho, porque não quer descer, não quer voltar atrás. O Senhor fala, aleluia, para Caim, volta, aleluia, melhora esse negócio, aleluia. Se tu melhorar, com certeza eu vou aceitar. Meu Deus. Mas ele sai dali indignado, aleluia, ele sai indignado. Louvado seja Deus. Ele sai e mata o seu irmão, traiçoeiramente. A partir dali, se já estava ruim, ficou pior, porque aquele casal se entristece de uma tal maneira, e ali vai nascendo gerações, nasce a geração de Caim, esse homem que nós acabamos de ler, o nome de Lameque,
você vê o instinto mau que esse homem tinha. Ele chega ao ponto, primeiro, ele casa com 2 mulheres, ele entra em casa, aleluia, contando como fosse uma vantagem. Meu Deus. Ele ouviu mulheres de Lameque, ou seja, uma ameaça. Ou seja, se vocês fizerem qualquer coisa, eu também vou matar vocês. Se você for olhar para o texto, foi uma ameaça. Ele diz assim: olha, eu matei um varão, matei também um jovem, ou seja, homicídio. Só que Deus, aleluia, Ele dá uma oportunidade também a esse homem. Ele dá uma oportunidade. Nós começamos a ver aqui, antes dele fazer essa declaração, o texto diz que ele teve 3 filhos, homens. Nenhum daquilo ali ele atentou para entender que Deus estava querendo mudar a história. O primeiro, aleluia, ele era aquele que construía tendas e aquele que tinha, ou seja, habilidade para cuidar de gados. Aleluia. Era um pecuarista, era um homem que ele podia olhar e dizer assim: meu pai, agora é a oportunidade. A maldição que veio sobre a minha casa, sobre a casa dos meus pais, vai ser quebrada agora, porque ele tinha, aleluia, algo para oferecer diante do altar. Ele tinha o que oferecer como sacrifício ao Senhor. Aleluia. Nasce outro filho e diz que ele foi mestre, ou seja, instrumentos musicais, ou seja, outra oportunidade, adoração. Aleluia. Mas ele estava cego de ódio, ele estava completamente cego, ou seja, aleluia, o coração dele estava dominado. Aí nasce o outro filho que era, ou seja, mestre em materiais, ou seja, em metais. Talvez ele atentou para aquele, opa, essa espada, essa faca aqui, vou matar alguém. Já viu isso? Alguém dentro da casa tem qualidades, tem coisas boas, mas só olha para aquilo que é ruim. Era a vida desse homem. Meu Deus. E a palavra do Senhor nos diz que ele não atentou para nenhum desses benefícios que o Senhor tinha colocado dentro da sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes olhamos para a casa do vizinho, como Deus tem feito, como Deus queria que fizesse na minha casa. Aleluia, louvado seja. Você tem coisas boas dentro de casa. Você tem coisas boas dentro de casa. Louvado seja o nome do Senhor. Precisa voltar, precisa entender, aleluia, que a maldição só será quebrada, aleluia, quando você começar a entender que precisa ter uma comunhão profunda com Deus, com o Senhor. Aleluia, não tem outra forma. Você pode entrar em campanha, sair em campanha, subir monte, descer monte, aleluia, mas se o teu interior não tiver mudado, não tiver restaurado, aleluia, os anos vão se passar e nada vai mudar, pastor Alves. Nada muda. Nós vivemos e passamos, temos amigos, temos pessoas que é a mesma história se repetindo. Nada muda. Você passa por ele, passa anos, é aquela mesma história, é aquele mesmo processo. Aleluia. O que está acontecendo? Louvado seja Deus. Aleluia. Será que, e muitas vezes eles começam, ou seja, com a síndrome de Adão. Eles começam a acusar alguém, eles começam a jogar a culpa para alguém. Foi a igreja que eu estava, se levantaram contra mim, foi tal lugar onde eu estava. Aleluia, Aí foi dentro da empresa, ele começa a terceirizar o problema dele para alguém, passar para alguém. Aleluia. É tempo de entender, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, que problemas têm que ser resolvidos diante do altar. Aleluia. Para ser restaurado completamente a tua causa, a tua história, a tua família precisa voltar ao altar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. O salmista Davi, inteligentíssimo, direcionado pelo Espírito, ele diz assim: ali o Senhor dá ordem, aleluia, louvado seja Deus, e bênção.
e vida para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. É do altar, irmãos. É do altar. Louvado seja o nome do Senhor. É aqui que é liberado. É aqui, aleluia, que o pastor Eliseu ele libera sobre a tua casa, sobre a tua família. Louvado seja o nome do Senhor. O problema é que nós estamos vivendo um tempo, aleluia, que tudo para aquilo que é repetitivo parece ser comum. É mais uma quinta-feira, é mais uma campanha, é mais um domingo, é mais uma santa ceia, é mais. Não. Louvado seja Deus. Quando a tua mente estiver transformada, mudada, você vai entrar nesse lugar, aleluia. Cada culto é um renovo da tua vida, aleluia, um momento diferente, aleluia, na presença do Senhor. Glória seja dada em nome do Senhor. Cada culto é um encontro, cada culto é um momento especial que você vai se encontrar com o teu Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Por misericórdia e graça, irmãos. Aleluia. Sabe o que é isso? Você conseguiu chegar aqui. Quantos até fez planos e projetos não conseguiu? Quantos não conseguem mais sair de dentro de casa? Estão, aleluia, algemados com cadeias espirituais. Não conseguem mais, aleluia. Estão presos num aparelho desse, dando legalidade, ou seja, entrando em sites pornográficos, entrando em áreas sujas que o Senhor, aleluia, está vendo tudo. E o Senhor está vendo tudo. Ele está indignado com isso. Mas essa noite Ele nos deu mais uma oportunidade de voltar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deu mais uma oportunidade de voltar. Aleluia, de restaurar o altar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Lameque estava ali, né, achando que era uma vantagem que ele estava contando. Só que Deus começou a mudar a história. Versículo de número 25 diz assim: e tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho e chamou seu nome Sete. Aleluia. Eu quero profetizar sobre a tua casa, a tua família, a geração de Sete. Louvado seja o nome do Senhor. O pastor Eliseu, ele declarou uma palavra aqui quando eu estava no altar. Aleluia, louvado seja Deus, profeta de Deus. Aleluia, eu vou liberar a geração de Sete. Aleluia, louvado seja o nome. Se você vai entender, aleluia, o que Deus ele quer fazer na tua casa, na tua família. O texto diz que ela teve um filho e chamou Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, portanto Caim o matou. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Deus está colocando uma semente nas tuas mãos. Aleluia. Deus está colocando uma semente nas tuas mãos. Aleluia. Para mudar a história da tua família. Você vai pegar essa semente, você vai semear. A princípio alguém vai dizer: não vai dar nada. Aleluia. Mas quem está cuidando da semente é o próprio Deus. Daqui a pouco essa semente vai germinar. Aleluia. Essa semente vai se transformar numa árvore. Daqui a pouco virão os frutos. Aleluia. Que glorificará o nome do Senhor. Ela entendeu. É a oportunidade. É o momento. Aleluia. Da tristeza, da mágoa, do ressentimento. Aleluia. Da frieza espiritual. Do casal que estava dividido. Não se olhava mais. Aleluia. Não tinha mais comunicação. Mas quando aquela semente chega na mão dela, ela diz: agora, Senhor, eu coloco nas tuas mãos e tu vai mudar a história, o quadro da minha família. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Agora, Senhor, a maldição será quebrada. Aleluia, louvado seja Deus. Você entendeu que precisa começar por você? Você entendeu que precisa começar por você? Quantas oportunidades, quantas sementes desperdiçadas, né? Aleluia. Quantos estudos aqui são feitos, né? Aleluia. Aleluia. O pastor Eliseu fica em casa preparando, né? Às vezes eu chego na casa dele, aquele livro todo, eu falei: Jesus, aleluia, eu quero ser, né, pelo menos um texto desse homem, tanto livro, né? Tanto estudo, glória a Deus. Ele está preparando, né? O Espírito Santo preparando, ele vem aqui, ó, e entrega a semente nas tuas mãos.
Aleluia. E quantas vezes você pega a semente, aleluia, e quando sai daquela porta, ou seja, antes de sair daquela porta, você joga a semente no chão e vai para casa com as mãos vazias. Quantas vezes? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Versículo de número 26, ele diz: e às 7 mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome de Enos. Então começou a invocar o nome do Senhor. Aleluia. A comunicação que foi cortada lá atrás, aleluia, a falta de intimidade lá atrás voltou. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Eva olhou e falou: é o momento, é a oportunidade. Aleluia. 7 estava ligado e falou: opa, aleluia, é a oportunidade. Aí nasce Enos. Aí eles começam a fazer culto no lar, eles começam a celebrar, aleluia, eles começam a adorar o nome do Senhor, eles começam a se consagrar, aleluia, tem festa, tem alegria, tem a presença de Deus, aleluia, dentro daquele lar. Louvado seja o nome do Senhor. E o resultado de tudo isso vem a geração de 7 adoradores, homens com propósito. Louvado seja o nome do Senhor, ao ponto de ter um homem por nome de Enoque. Aleluia, louvado seja Deus. A palavra do Senhor diz que Enoque tinha tanta intimidade com Deus. Aleluia, sabe que o negócio passava de um para o outro. Aleluia, o negócio começava a passar de um para o outro. Aleluia, se um adorava, outro adorava mais ainda. Se um buscava, outro buscava mais ainda. Aleluia, se um meditava na palavra, o outro meditava mais ainda. E começou um movimento, aleluia, espiritual, aleluia, tão grande dentro daquela família. Aleluia, que diz que Enoque, aleluia, andava com Deus, ele tinha intimidade com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E chegou um dia, aleluia, que eu creio que Deus chegou para ele e falou: Enoque, eu estou na tua casa, aleluia, onde tu está, eu estou contigo. Tu quer visitar a minha casa? Tu quer, aleluia, ir para a minha casa? Aleluia, diz: andava Enoque com Deus, e Deus para si o tomou. Um grau de intimidade, aleluia. Quem estava distante, afastado, quem estava fora, aleluia, agora faz parte de um contexto diferente. O quadro mudou, pastor Eliseu. Louvado seja Deus. O quadro mudou, irmã Joyce. Aleluia, porque alguém entendeu e falou assim: esta é a oportunidade, aleluia, dessa maldição ser quebrada. Essa é a oportunidade, aleluia, para que o inimigo bate em retirada. E o Senhor, aleluia, ele tome conta desse lugar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. É por isso que quando Jesus ele ensina a oração dos discípulos, ele diz assim: olha, quando vocês orarem, vocês vão orar assim: Pai nosso que está no céu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Aleluia, sabe por quê? Quando o reino de Deus entra, quando você convida o reino de Deus, aleluia, os tronos de Satanás são quebrados, destruídos, as amarras, as algemas, aleluia, onde tem cadeias são desperdiçadas, porque entra o reino poderoso, aleluia, o Senhor dos exércitos, aleluia, Jeová Sabaoth, o Deus da guerra, aleluia, ele entra, marchando forte, pisando forte, aleluia, no terreno do inimigo, e você declarando: Senhor, a casa é tua, o casamento é teu, o filho é teu, o Senhor é amado, Senhor, meus negócios são teus, o meu ministério é teu, Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Convida nessa noite, aleluia, vem o teu reino, vem o teu reino, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Homens de intimidade, aleluia, homens de intimidade. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. O texto também nos mostra que dessa geração nasceu um outro. No capítulo 5, no versículo 29, diz assim, aleluia, o texto diz assim: e chamou o seu nome Noé, dizendo: este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho
de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Aleluia, louvado seja Deus, glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. A maldição começou a ser quebrada, né? Desfeita, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Você pegou a senha aí? Começa a invocar o nome do Senhor, começa a chamar por Ele, começa a gritar por Ele. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia. Começa a chamar por Ele, começa a dizer: Senhor, vem, Senhor. Aleluia. Tem gente que já, aleluia, deixou suas armas de lado, tem gente que já desistiu, tem gente que diz: Senhor, mas Senhor, não tem mais jeito. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Toda causa, aleluia, que não tinha jeito, que colocaram na mão do Senhor, Ele mudou. Porque a tua não pode ser mudada, porque a minha não pode ser mudada, porque a nossa não pode ser mudada. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Uma certa vez Jesus, aleluia, estava indo a Betânia, aleluia, mas ele tinha algumas conferências, ele tinha alguém para alcançar, e de repente alguém chega e diz: olha, o teu amigo Lázaro morreu. Aleluia, ele olha e diz assim: não, ele não morreu, ele está dormindo. Aleluia, e passa-se alguns dias, e alguém diz: olha, mestre, não vai mais, porque ele já cheira mal. Aleluia, Jesus, ele chega naquele lugar. Quando Jesus ele falar que está dormindo, irmão. Alguém pode falar que está morto, mas a fé do teu coração vai ver ele dormindo, e o Senhor vai despertar. E quando ele chega diante, aleluia, daquele lugar, ele diz assim: Lázaro, vem para fora. Aleluia. Como que o morto vai ouvir? Ele estava dormindo. Louvado seja o nome do Senhor. Desperta do sono, Lázaro. Acorda, Lázaro. Louvado seja o nome do Senhor. Há alguma coisa impossível para o Senhor? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Toda maldição está sendo quebrada. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quem está recebendo essa palavra, a geração de 7, aleluia, adora o Senhor, exalta o nome do Senhor, celebre o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. O Espírito de Deus me trouxe aqui nesta noite para liberar esta palavra sobre a tua casa, sobre a tua vida. Sobre a tua vida, sobre a tua casa. Oh Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Abre o teu coração, aleluia. Quando tu chegar em casa, aleluia, tu vai se deparar diante daquele quadro e tu vai declarar: aleluia, louvado seja Deus. A minha geração é a geração de 7. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. O que acontece muitas vezes é que nós recebemos títulos, recebemos posição e não estamos posicionados. Aleluia. Receber títulos, receber posição, não significa que você está posicionado. Às vezes para o homem, eu estou sempre com decoração, aleluia, mas para Deus eu estou reprovado. Eu lembro muito bem, aleluia, me fez lembrar, na minha ignorância, eu acho que eu já era evangelista, aleluia, eu estava pregando, estava uma bênção, dirigindo o departamento, as coisas fluindo, aleluia. Só que o inimigo sutilmente, ele entra dentro da minha casa, ele entra dentro da minha casa, e ele atinge o meu filho, o coração dele. E ele começa a ter um ódio por mim. E muitas vezes eu sou pastor, eu sou homem da casa, aleluia. Quando você bate na mesa e fala assim: eu sou o dono dessa casa, você já não é mais. Que não precisa você falar. Aleluia. A autoridade, ela não é forçada. Aleluia. Alguém vai ver a autoridade em você. Quantos homens, a gente fala muito bem daquele texto de Eliseu. Ele não precisou andar gritando, falando em mistério na rua. Aquela mulher falou assim: olha, marido, isso aí é um santo homem de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Então, Satanás ele sutilmente entrou e
aquele conflito, aquela guerra. E eu falei, Senhor, e agora? Aí o Senhor me chamou para o gabinete, né? Aleluia. Vamos poder deixar para o gabinete, né? A gente chora, né? A gente se derrama, aleluia. A gente se joga no chão, né? Não tem ninguém perto, se descabela, né, das mulheres, né? Aleluia. O cabelo fica tudo pro alto, né? Começa a soluçar, aleluia. E o Senhor falou assim: olha, entra no quarto dele e dá um abraço nele e fala que eu amo. Aí aquela guerra espiritual, eu não vou porque esse cara é muito abusado, né? Já começa o homem já começa a querer dominar a carne. Não vou, né? Aleluia. E o Espírito Santo se vai. Eu quero quebrar uma maldição agora. Eu entro dentro do lar. Ele estava terminando o violão de cabeça baixa. Quando eu entrei, eu falei, batei o nome dele. Até muito tempo que eu chamava de filho, ele chamava de pai. Talvez ele nem me via mais como pai. Satanás, ele faz isso. Eu quero te dar um abraço. Eu quero dizer que te amo. Nos abraçamos, chorando, chorando, chorando. Aleluia. Eu falo assim, a maldição foi quebrada, irmãos. Aleluia. A maldição foi quebrada. Deus está me dando estratégia nessa noite. Para você entrar dentro da tua casa, do teu lar. Aleluia. Coloca a tua credencial de lado. Aleluia. Tira a tua escola sacerdotal. Aleluia. Né? Tira. Aleluia. Tudo isso aí que está sobre ti, coloca de lado. Aleluia. E entra. Louvado seja o nome do Senhor. Faz como Davi. Aleluia. Davi queria levar de qualquer maneira, com rapidez, mas a presença o leva de qualquer maneira. E veio a maldição sobre Israel. Aleluia. Morre usar. Aleluia. Daqui a pouco a arca vai para a casa de Obed-Edom. Chega na casa de Obed-Edom, quebra toda a maldição, abençoa aquela casa. A notícia chega no palácio. Davi fala: e agora? O que é que vamos fazer? Aleluia. Talvez ele reúne o conselho, fala com o Senhor, e o Senhor fala assim: volta ao início de tudo, faz da maneira que eu falei para tu fazer. Aleluia. E ele volta, aleluia, e pega aquela arca, aleluia. Os sacerdotes trazem aquela arca, 3 passos ele dava, e eles glorificavam o Senhor, saltavam na presença do Senhor. Aleluia. Mas ele entendeu, aleluia, aqui quem manda é o Rei dos Reis. Ele tira as suas vestes reais, aleluia, se desliga as suas vestes reais e começa a saltar no meio do povo, no meio do povo, no meio do povo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Porque a presença chegou, porque a presença voltou. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A tristeza no palácio bateu em retirada. A presença de Deus entrou naquele ambiente. Aleluia. E começou a mudar a história. A presença de Deus, eu profetizo nessa noite, está entrando dentro daquele ambiente, dentro daquela casa, dentro daquele quarto. Está entrando, está tocando, está tocando, está tocando, tocando naquela mente cativa e libertando pelo poder que há no nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Receba esta palavra na tua vida, receba esta palavra no teu coração. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu quero louvar a Deus e agradecer por essa oportunidade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.